Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho tentado trazer uma série de estudo no livro de Romanos. Hoje eu quero vos falar mais um pouquinho acerca da doutrina da justificação. E convido vocês a ler o capítulo 5, versículo 1 e 2 de Romanos. Amados, eu tenho pulado alguns versículos, alguns trechos da palavra para poder tentar trazer uma mensagem ao coração de cada irmão, de cada irmã. A palavra do Senhor no livro de Romanos está escrito assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua unção, Pai, um revestimento, uma unção oriunda do teu Espírito, Pai, para poder ministrar tua palavra, para poder trazer, Senhor, uma mensagem oriunda do teu coração, deste coração de Pai para o coração dos teus servos, que são filhos do Senhor, para trazer, Senhor, um pedacinho do maná dos céus ao coração, à alma de cada irmão que me acompanha, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, na minha última ministração, eu procurei demonstrar que Deus é um Deus misericordioso, usando a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele mostrou que Deus é um Deus misericordioso e que atentou para a nossa condição miserável que vivíamos e soberanamente decidiu salvar a cada um de nós através da redenção que há em Cristo Jesus. As pessoas que estavam condenadas pelo pecado, ao depositarem sua fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eles são justificados. Isto é, declarado justo aos olhos de Deus. Nesta lição, amado, de hoje, quero vos mostrar que além de sermos justificados, fomos abençoados. Fomos abençoados por Deus. Nesse capítulo, no capítulo 5, estarei tentando trazer uma mensagem onde Paulo diz, no trecho anteriores, no capítulo 3, no capítulo 4, falando sobre a justificação. Estarei tentando trazer uma ampla explicação, de alguma forma, o que foi ministrado na minha ministração anterior. Paulo, o apóstolo, explica o que vem depois da justificação, que são as bênçãos que acompanham aqueles que foram justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E dessas bênçãos que eu quero falar neste dia de hoje, é desta bênção que o apóstolo explica, que eu quero vos falar, amado. Paulo, ele traz-nos uma mensagem falando acerca
do poder de Deus. Paulo começa assim o capítulo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa muito claro que todo o homem são pecadores, independente da sua raça ou da sua religião. Por isso estão destituídos da glória de Deus. O que o apóstolo afirma é que o pecado causou a separação, uma separação profunda entre Deus Criador e entre o homem que é a sua criatura. Desde que Adão pecou, a humanidade passou a viver num estado de rebelião contra o Criador, contra Deus, pois o pecado passou a fazer parte da vida das pessoas. Sendo assim, instalou-se um conflito declarado entre o Senhor nosso Deus, que é santo, e o ser humano, que é o pecador. No entanto, amados e diletos irmãos, uma vez que este se arrepende diante de Deus e deposita a sua fé em seu Filho, em Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus declara ele como se fosse justo. Isso é a doutrina da justificação. É Deus declarando o pecador como justo. Agora, justificado, ele deixa de ser inimigo de Deus. Ele deixa de ser opositor a Deus para ser filho de Deus. Ele passa a ter comunhão novamente. Ele está reconciliado com o Pai. Portanto, ele passa a ter paz na sua alma. A paz, aqui o apóstolo Paulo se refere, diz respeito à reconciliação entre Deus e o ser humano. É o homem voltando ao braço do Pai. O homem voltando a ter comunhão com o Pai. É Deus nos dando a possibilidade de voltarmos à presença do Senhor nosso Deus, do soberano, aquele Deus poderoso, nos dando esta graça de nos tornarmos novamente filho de Deus. O ser humano passa a viver em harmonia com o Espírito de Deus. Apóstolo Paulo passa agora a nos mostrar que agora nós podemos até nos gloriar na presença da glória de Deus. Aquele que é justificado por sua fé no Filho amado de Deus, em Jesus Cristo, ele é reconciliado com Deus e deixa de viver sem esperança para ter a esperança. Veja que coisa interessante. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo passa a ter esperança. Aquele que está sem Cristo está sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, verso 12. O homem natural, amados, o homem que não tem Cristo, ele está desprovido de esperança, pois para ele não há esperança. A vida se resume simplesmente em nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas para ele não tem esperança. Ele não sabe qual será o seu futuro após a morte. Mas a salvação,
a salvação prometida por Deus através do seu Filho amado, Ele traz consigo a esperança para cada coração. O objeto da nossa esperança é a glória de Deus, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude na vida daqueles que se colocam na presença do Filho amado, que abraça a fé no sacrifício da expiação do pecado por meio do sangue redentor, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, no sangue do Cordeiro que foi imolado por nossos pecados, no sangue inocente do Filho de Deus, que foi derramado na cruz para purificar minha vida, a sua vida, a vida da humanidade, a vida daqueles que abraçam a fé no unigênito Filho de Deus, aquele que deixou a glória do Pai para se tornar homem, para se tornar carne e assim assumir o nosso lugar, pois havia uma sentença sobre nossas vidas, a sentença que havia sobre a minha vida, sobre a vida de cada ser humano. Sem a presença de Deus, era o lago de fogo, de enxofre, a eterna separação. Mas Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos levou de volta ao braço do Pai. Cristo, Ele passou a viver, nos manifestando a plenitude da graça de Deus, devido ao fato de que a glória de Deus se tornará manifesta, a redenção será consumada e a esperança de todos aqueles que abraçam o sacrifício de Cristo será concretizada. No presente, amados, já estamos na condição de salvo, mas ainda não fomos glorificados. A nossa esperança é que na manifestação da glória de Deus, que se dará por ocasião da volta de Cristo, quando Ele vier arrebatar a igreja, então nós seremos glorificados para sempre. Isso está registrado no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Segundo o apóstolo Paulo, por que fomos justificados? Todos podemos caminhar com essa esperança. A esperança, muitas vezes, que nós temos em meio às próprias tribulações. O apóstolo continua apresentando os benefícios da justificação. Eu tenho visto, amados, que tem muitas pessoas sofrendo neste mundo, passando por tribulação. Eu tenho uma concunhada minha mesmo que está passando pelo vale, pelo deserto espiritual. A minha cunhada Jussara, eu tenho orado por ela, porque eu percebi que algo tem se levantado contra ela, uma sequência de acontecimento que tem ocorrido. Perdeu quase tudo este ano. 2 vezes bateu o carro, perdeu loja, perdeu bens material, mas não perdeu a fé. E por isso eu tenho orado por esta serva de Deus. Amados, nós temos passado por tribulação, sim. Nós que somos salvos, não estamos livres da tribulação. Muitas vezes nós passamos por isso, e muitas vezes isso tem sido um benefício da própria justificação. O apóstolo diz: não só isso, mas também nós gloriamos na tribulação,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado por Deus. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Então você, Jussara, que tem passado por algumas tribulações, você, meu amado ouvinte, que tem passado por alguma tribulação, saiba que a tribulação te dará a perseverança para que você possa ter o caráter aprovado por Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em livro de Romanos 5, verso 3. O apóstolo ensina algo extremamente relevante e desafiador. Aquele que foi justificado alegra-se, não apenas esperança da glória futura, mas também nas tribulações do tempo presente. Eu tenho orado para o nosso irmão Johnny. Estes dias ele perdeu 10 quilos, está enfermo, mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a esperança, está passando por tribulação. Então, amados, observe o que Paulo, ele não diz que um crente justificado será alguém isento de sofrimento. Não, amado, nós enfrentamos tribulações. Contudo, até mesmo essa experiência pode ser encarada de um modo positivo, com a certeza de que Deus está no nosso lado e trabalhando em nós, trabalhando em nossa vida, por meio delas, por meio das próprias tribulações. Deus está escrevendo a história da nossa vida. Atrás da cortina da nossa vida existe um Deus escrevendo a nossa história. Paulo deixou claro que a tribulação tem como finalidade produzir perseverança. Nós aprendemos a perseverar ou ter paciência quando enfrentamos a tribulação. E geralmente quando enfrentamos a tribulação é que nós nos aproximamos mais de Deus através da oração, do jejum, da comunhão, do louvor. A perseverança, por sua vez, produz a aprovação ou o caráter aprovado. O ser humano que se torna servo do Senhor nosso Deus, o cristão que persevera em meio ao sofrimento, deixa de ser inconstante espiritualmente. Deus usa a tribulação para nos melhorar, amados. Podemos tirar grande lição no vale da dor, sair do outro lado pessoas melhores. Por sua vez, a aprovação produz a esperança. Aprendemos a confiar, aprendemos a depender mais de Deus diante das tribulações. A certeza de que Deus está agindo atrás da cortina da nossa vida, então também nos dá certeza da vida eterna, amado. Paulo diz que, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Lembra, amados, da mensagem que eu vos trouxe sobre a ira de Deus se manifestar, a ira de Deus, dos céus se manifestam a ira de Deus. Agora, amado, mediante a justificação, nós somos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo. Completando essa ideia, o apóstolo diz: se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É pela vida de Cristo, é pela vida, pelo sangue de Cristo. Aqui em Romanos 5:10, ele deixa bem claro isso. O apóstolo usa duas expressões aqui. A primeira, negativa, e a segunda, afirmativa. Ele diz que seremos salvos da ira de Deus e que seremos salvos por meio da vida de Cristo. Temos aqui uma clara referência ao juízo vindouro. Aqueles que não forem justificados pela fé em Jesus permanecem no estado de inimizade contra Deus. Para eles só resta uma expectação horrível do próprio juízo de Deus, uma sentença de morte eterna, uma sentença de separação eterna. Por isso há necessidade de chegarmos ao pé da cruz de Cristo. Por isso há necessidade de sermos mergulhados no próprio sangue redentor do Senhor Jesus. Por isso é necessário aceitarmos a salvação que nos é ofertado gratuitamente, pois há uma ira vindoura, mas esta não se voltará contra os salvos. A este está reservado a participação na ressurreição do próprio Jesus Cristo. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e com ele a morte passou a toda a sua descendência. Mas por meio da justiça, pela justiça de Jesus, somos agora declarados livres do poder da morte, do poder do pecado que nos aprisionava e nos levava para ficarmos afastados da graça, da misericórdia divina de Deus. Mesmo sabendo que para o cristão todo motivo de vanglória é excluído, agora o apóstolo diz que nós ainda podemos nos gloriar, ou nós regozijar, na esperança de um dia participamos da glória do próprio Deus. Em nossas tribulações e, acima de tudo, no próprio Deus, que está em livro de Romanos 5, verso 11. Mas isso só é possível por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. Meu amado, minha amada irmã, quero vos dizer que existe esta promessa da parte de Deus. Aprendemos que a justificação é só por meio da fé. E podemos e devemos nos gloriar nas tribulações, amado, porque a tribulação nos dá a possibilidade de nós aproximarmos mais e mais do trono de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda paz. Que Deus vos abençoe, amados e diletos irmãos. Eu estarei orando neste momento, pedindo a graça de Deus na vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esta mensagem do pedacinho do maná dos céus. Eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua benevolência, por ter olhado para cada um de nós e ter preparado, ó Deus, pela tua infinita bondade, um meio
pela qual nós pudéssemos nos aproximar novamente de Ti. E o sangue do Senhor Jesus, Ele cumpre esta função de nos reconciliar, e ao sermos reconciliados, seremos justificados mediante a fé no Filho amado, a fé no sacrifício operado pelo sangue redentor do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, amados. Eu louvo e glorifico a Deus por mais esta oportunidade. A vocês, meus amados irmãos, que têm me acompanhado através das rádios, através da página do Facebook, do YouTube e também através dos grupos do WhatsApp, vai meu abraço carinhoso para cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.